Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fala Missionário. Esse aqui é um espaço da Agência de Missões para a gente conversar com os nossos missionários e também para a gente conhecer melhor os projetos, aqueles que a gente se envolve, sabe? Para você entender o que a sua oferta faz, como ela é importante, como ela traz um impacto forte para aquilo que os nossos missionários têm feito em outros lugares. Então aqui eles ficam bem à vontade, conversam com a gente, falam coisas do coração e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Meu nome é Ellen e eu tô aqui junto com a Jane Clécia, que faz parte da Agência de Missões. Dá um oi aí. Olá, pessoal. Então, estamos aqui para mais um podcast. Vai ser um tempo maravilhoso. É isso aí. Eu tô animada também porque eu nunca gravei podcast com ela, gente. Vocês sabem que aqui é sempre uma surpresa, não é? Inclusive, a gente veio combinando, A gente né? veio combinando, a gente tá tão orgulhosa disso. As pessoas falam que o quê? As cores explicam? Como A psicologia das cores. A psicologia das cores explica. A gente ainda não sabe a qual é a explicação. explicação. Mas existe aí uma explicação. Quem sabe a gente não descobre. Quem sabe você não escreve aqui nos comentários. Manda pra gente, né? E conta pra gente. Eu só sei que a gente veio combinando sem querer, mas a gente veio. E vai ser super legal, porque hoje a gente está recebendo uma pessoa que é pioneira no campo missionário, enviado pelo Ministério Verbo da Vida. É um privilégio ter ele por aqui. A gente tem muita coisa para falar, mas antes, para variar, eu já fui lembrada de que a gente esqueceu do quê? Ligar o cronômetro. Então, liga aí o nosso cronômetro, a gente vai ter 60 minutos de conversa e vai ser um tempo muito bom. Então, eu tô aqui com o Jean Ramírez, não é isso? Isso mesmo. Eu vou ler, porque eu não quero errar, tá? Então, ele é natural de Campina Grande, mas filho de chileno, certo? Sim. Faz parte, junto com a Elza, né, que é a sua esposa, dos primeiros missionários do Verbo da Vida a irem para as nações. Foi responsável pela nossa primeira igreja, a primeira obra do Verbo da Vida no Chile, certo? Sim. E é graduado no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil e também foi da primeira turma da Escola de Ministros. Sim, senhora. Bom! Pioneiro. Pioneiro! Da turma pioneira da Escola de Ministros. Primeiro missionário, primeiro. Primeiro, né? E você também tem dois filhos, né? Eu conheço o Tiago. E como é o nome do outro? Israel. Israel. Legal. O Tiago eu conheço porque veio pra cá no ano seguinte que eu cheguei. E aí, ele tava de conversa com a minha amiga missionária, sabe? Quem foi? Foi. Aí casou, aí eu tive que investigar e saber mais quem era essa pessoa. Por isso que eu conheço. O Israel ainda não. Mas quem sabe eles não aparecem por aqui um dia. Israel, o pastor Bando Purim lá. Então dá um oi pro pessoal, se você quiser falar alguma coisa, porque eu nem deixei você falar, né? Dá oi. Então, tá bem. Olá, gente. Assim é? Pode falar pra essa câmera aqui, tem uma câmera aqui. Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês e poder estar junto com a tia Jane, né? Tia Jane. E a Ellen? A tia Ellen, né? Junto com eles aqui para falar daquilo que Deus já fez com a gente lá no Chile e agora hoje nós já estamos na Bolívia, né? Então é um prazer estar com vocês aqui e vamos ser tremendamente edificados e como é que chama? Edificado, que mais? Que palavra bonita eu vou dizer aqui. Edificado e consolidado com Deus aqui na nossa vida, amém? Amém, amém. Pra variar, a gente já tava conversando nos bastidores e eu fico um pouco agoniada, porque a gente já começa a falar várias coisas legais e eu fico, calma, eu tinha que estar gravando isso aqui. É verdade, eu fiquei pensando nisso. Então, assim, eu conheço algumas coisas, mas o bom é que eu também não conheço várias coisas e eu vou descobrindo junto com o pessoal que tá me assistindo. Explica pra gente como que surgiu o Chile na sua vida. Eu sei que você é filho de chileno, certo? Uhum. Aí você nasceu em Campina Grande mesmo. Nasci em Campina Grande, aí meu pai comprou um sítio lá naquele país chamado Puxinanã, capital, sítio do Canário Amarelo, e a gente foi viver lá, né? Então foi algo já depois do Rema, depois que a gente já estávamos envolvidos na obra, né? Você já era casado? O senhor já era já casado? era casado, né? Na verdade, eu fugi do chamado, né? Do Senhor. Eu passei como 6 anos assim, querendo não entrar no chamado. Mas eu me recordo como hoje, quando Deus falou comigo sobre o Chile, né? Houve um despertar, né, na parte de missões. Eu me recordo como 1998, 97, uma coisa assim. Já estava fazendo culto de missões lá. Foi o primeiro culto com não foi aquela primeira conferência com o Simon, né? Em uma das conferências, mas depois o pastor Mano ministrou sobre missões lá, né?
E eu já estava, já havia cedido, né? Eu disse ao Senhor que eu ia para onde Ele quisesse me mandar, eu iria. Uhum. Para Cochichola, para Zabelê, para todo esse povo lá grande, né? Que é a cidade grande, a gente ia para lá. Mas eu nunca pensava, ou talvez eu pensava na África, né? Uhum. Mas nunca passou na minha cabeça Chile. Acho que antigamente, quando falava sobre missões, todo mundo pensava na África, né? Naquela Não época. existia Verdade. nenhuma parte mais do mundo, era só a África. África, tudo é direcionado Quem para a nunca, né? Me diz aí, você, com certeza já pensou. Será que Deus quer que eu vá para a África? Claro, e quando falar de missionário, tudo é para África, para Aham. África, para África. Aham. Aí eu nunca passou pela minha cabeça, assim, de ir ao Chile, ainda que sendo filho de chileno, né? Nunca imaginei estar lá, naquele país, fazendo missões, né? E um dia, nesse culto que o pastor Bando estava pregando, sobre o chamado, né? Das missões, né? O Sim. chamado para missionário. Eu recordo quando ele chamou para orar pelo missionário, que aqueles que ainda não tinham, a chamar pessoas que ainda não tinham certeza do que Deus O lugar, colocar, a direção. cidade, uma direção. Aí eu fui para lá. Aí nós fomos, né? Até Jussier, estava Cortez e Lúcia, os primeiros pioneiros Aham. também. Primeiros Que passaram missionários. por aqui, inclusive tem um episódio com eles também. Tava toda essa turma maravilhosa, né? É Os, muito bom. os dinossauros, como dizia. Os verbossauros. Os verbossauros. E aí a gente tava lá, né? Com ele na oração, o pastor Bandi colocou as mãos sobre nós, né? Em todos eles também, né? Sim. Aí, mas não senti nenhum arrepio, não senti nada. Nem ele falou nada, só eu voltamos para a cadeira, né? Para sentar de volta. Aí eu recordo como ele disse, não saia daqui até Deus falar qual é o país que você vai. Uhum. Rapaz, foi impressionante aquela palavra do Espírito que ele deu ali, a gente pensa que não, né? Aí sentamos lá atrás e já estava terminando o culto, eu disse, Deus não falava nada. Você já estava achando que era coisa da sua cabeça? Eu já estava pensando em coisas, meu Deus do céu, eu tenho que falar. Ele disse que tem que falar, aham. fiquei esperando, né, a expectativa. Aí o pastor João Roberto, eu recordo que nesse culto havia um missionário argentino que estava visitando o verbo as igrejas, né? Uhum. Sim. Aí o pastor João Roberto apresentou ele, chamou ele para ser apresentado, né? Ele estava vendendo uns cassetes, naquela época era cassete. Uhum. Ele falava Fita cassete. cassete em espanhol, né? Uhum. Aí ele subiu na plataforma e eu vi quando ele subiu e saiu da sua costa, né? Algum como uma chama de fogo pequena. Aí veio voando assim como soprando. Até chegar aqui, parou aqui e estava escrito Chile. Olha. Aí fica um pouquinho parado e desce para o meu coração. Assim. Aí eu fiquei assim, impactado com aquilo, né? Aí eu olho para minha esposa está com os olhos fechados, né? Aí eu disse... Eu já ia perguntar, você viu o que eu vi? Eu fui, perguntei. E na verdade eu Eu disse tô para ela louco ou assim... veio voando um foguinho Foi. aqui? Eu disse, tu viste que eu vi? Foguinho. Aí ela disse, mas o que Deus falou comigo agora, que para onde a gente vai, fala espanhol. Aí eu disse, pronto. Aí o país é Chile. Eu fiquei assim, pensando, meu Deus do céu. E o Chile é aqui, e eu pensando na África. Então aí eu fiquei impactado com aquilo, né? Sim. E aí começou. Trabalhar para Chile. Para começar mesmo a missão para o Chile, né? Impressionante que eu estava contando lá, que cada vez que, depois disso, aí começou, eu fiquei grávido mesmo, né? Como uma mulher grávida, Sim. né? Num espírito assim, de Chile. Tudo que falava era Chile, 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 né? Aí passava reportagem do Chile, ó. Eu digo, oxe, nunca tinha visto. Uhum. Aí passava reportagem do Chile, aí os outros que chamavam, eu estava lá atrás, no quintal, onde eu morava. Ei, vem ver a reportagem do Chile. Aí eu corria para ver Chile. Então, Chile ficou mesmo dentro de mim, desde aquele dia. E eu fiquei convicto que era o país Chile que eu ia para lá. Uhum. Até que depois, passar 2 anos, e nisso, as pessoas pensam que Deus fala e você tem que ir na Já hora. no Né? outro dia, né? Já não, tchau, pessoal, estou indo, porque Deus falou. Aí passaram 2 anos. Vocês compartilharam com alguém ou ficaram só entre vocês? Ficamos, mas a gente não queria, a gente tinha um pouco, naquela época era um matuto, velho. Ainda sou um pouquinho. Ah, Mas assim, era mais
encabulado, né? Aí ficou guardando aquilo ali, né? Para saber, para ter mais Pra convicção daquilo. discernir. Para discernir o tempo certo. Uhum, Mas falamos com alguns amigos que a gente tinha, né? uhum, Aí, o pastor Bande me convida para ir ajudar ele na granja que ele comprou. hum, Aí, quando estávamos trabalhando, ele compartilha que Deus tinha falado com ele para me convidar a viver eu e Elza na granja dele. Uhum. Aí ele disse, não me dê a resposta agora não, vocês orem, porque você tem algo que Deus falou comigo para acrescentar na sua vida. E aquilo eu fiquei, estava Herênio junto nesse momento, Herênio, Sim. e Nessa época o pastor morava sozinho ou tinha outras pessoas com ele já na granja? O Guto já morava com ele? não, a gente foi o primeiro caseiro lá. A gente, antes de entrar na granja, Ah, a gente começou a limpar, né? A a gente limpar as coisas. Aham. limpar a laranjeira que tinha lá Uhum. e deixar a granja já preparada para eles irem, né? Aí nesse momento, na nossa conversação, ele falava com o Herênio, né? Sobre que ele tinha um chamado, falando de mim. Uhum. Você tem um chamado, né? Aí depois, tive um momento só, eu e eu compartilhei que Deus tinha falado comigo sobre o Chile. Uhum. Aí ele disse, é por isso que Deus estava falando comigo para chamar vocês aqui. Uhum. E aí ele estava com um pouco de receio, porque ele tinha um Rottweiler chamado Lázaro, o famoso Lázaro, né? O Lázaro. Né? E ele disse assim, eu fiquei um pouco receoso em convidar vocês, porque vocês têm 2 filhos agora. E o Lázaro, ele dizia, o Lázaro pode acostumar com você e Elza, com as pessoas adultas, né? Mas com a criança ele não estava acostumado. Uhum. Então eu disse, eu orei para saber se era realmente a vontade de Deus para trazer vocês e seus filhos para cá, né? Porque você tinha que ter muito cuidado, ele falou, com os meninos, ele fala. E eu fiquei um pouco preocupado, mas eu sabia que Deus tinha falado e eu tinha que confiar. Uhum. Né? E ele disse, eu tenho que confiar naquilo que Deus falou e por isso que eu quero que você venha para cá. Agora eu não peça para como chama? Dar o Lázaro ou vender o Uhum. Lázaro, que eu não vou vender não. Uhum. Aham. E foi assim mesmo. Aí antes de a gente ir para a granja, né, a gente chegou lá na granja, o pastor Bando chegou no sábado, a gente chegou no domingo para viver lá. E esse é o momento de conhecer o Lázaro, né? É, Sim. pra saber se era de Deus ou não era. Se acontecia. Aí tudo pela fé, né, irmão? Assim, o pastor Bando era um apóstolo de fé, andava pela fé e era aquilo que ele cria, aquilo que Deus falava com ele não desistia, né? Uhum. Então, naquele momento, ele me chamou e disse, vamos conhecer o Lázaro aqui. Aí soltou o cachorro e a gente ficou naquele jaqueira aqui, tem uma jaqueira, eu creio que ainda tem atrás da casa, tem uma jaqueira aí ficou sentado, ele fica aí. E o Lázaro subiu em cima de mim com aquela bocona dele, lambendo, né? Eu disse, meu Deus do céu, o bicho é um leão mesmo. Olha o tamanho da pata dá uma mãozada no pé do vidro, quebra todo mundo aqui, né? Aí eu disse, mas ele disse, fique tranquilo, ele falou. E aquela palavra me deu tranquilidade, disse. Ele fique tranquilo que ele não vai fazer nada com você aqui, não. E eu confiei. Uhum. Aí ele disse, vamos. Agora ele pegou o cachorro, parecia um pai ensinando um filho, né? Uhum. Pegou aquele cachorro, botou a corrente, vamos dar uma volta atrás da granja, né? Aí voltamos, ele disse, agora seguro você. Aí ele chegou, e porque o pastor Bando ia viajar na segunda-feira já para os Estados Unidos. Aí, na verdade, no domingo. Então vocês já iam ficar sozinhos com... Agora ele disse, Elza não apresenta agora não, então quando eu voltar eu apresento Elza, o cachorro. Só você. Aí eu fiquei com o Lázaro. Aí eu recordo que eu cheguei na jaula quando eu soltei ele, eu olhei para ele assim, eu disse, assim como Daniel teve no fosso dos leões, e o leão não atacou Daniel, Sim. assim meus filhos vão ficar com você aqui e você não vai fazer nada com meus filhos, porque a palavra é maior do que você. Aí eu fiquei convicto naquilo que o Senhor tinha dado, a palavra, né? Falei a palavra. Mas tem momentos que era para realmente acontecer algo, né?
mas o Senhor estava colocando as mãos, né? Uhum. E não aconteceu. Aí eu disse, se eu passar 20 anos, ou 2 anos, 3 anos, 5 anos aqui nessa granja, você não vai fazer nada com meu filho. Falei para Lázaro assim. Ele olhou para mim assim, acho que Uma entendeu. conversa sincera com Sincera Lázaro. com Lázaro. Mas foi assim mesmo. Bom, aí, como eu já tinha compartilhado com o pastor Bando sobre o Chile, né? Aí ele disse, então se prepare que você vai ser preparado para ser enviado, né? Para o Chile. E aí, como é que foi esse período de treinamento? Oh, maravilhoso. Foi muito bom, assim, era uma honra, era para mim era um privilégio, né? Estar com eles lá dentro, né? E o que ele precisasse, o que mamãe Jane precisasse, o que pastor Bando precisasse, a gente estava disposto a fazer. Uhum. E foi assim, esses 2 anos e pouco, né, lá na granja, eu recordo muito dos ensinamentos que ele dava para mim Sim. e para a Elza, né, sobre manter firme. Uma das ensinanças que ele falava para mim, eu considerar como um ensinamento, ele falava assim, ó, seja guiado pelo Espírito Santo. Uhum. Ele dizia, se Deus falou, ele vai suprir. Amém. Uhum. Ele vai suprir as suas necessidades. Confie completamente no que Deus fala com você. Você precisa ter essa comunhão. E quando você estiver aqui, você fica orando em línguas na granja, né? Fica orando constantemente. Deixa Deus trabalhar com você. E eu trabalhava eu gostava de cortar pasto, porque ninguém está escutando, e eu gostava de falar em voz alta. Aham. E eu olhava lá, e orando em línguas, né? E, bom, aquele treinamento, assim, a gente já percebia, né, que era um treinamento realmente para a missão, né? A gente estava diante de um casal americano, né? Missionário, né? Que sabia o que era confiar em Deus. Exato. E sabia que confiar em Deus. E eles confiavam mesmo no Senhor, assim. A unção que eles tinham e transmissão era de confiança em Deus. Ele sabia quem era Deus, né? Ele conhecia Deus, né? Os dois. Não falando somente do pastor Bud, não. Falando da mamãe Jane. Os dois eram assim. Nunca vi o pastor Bud falar alguma besteira, irmão. Só na parte de brincadeira, a gente brincava junto, era aquele paizão, né? Uhum. Mas, assim, ele era aquele homem do púlpito e na casa. Era Sim. sincero. Se você falasse alguma coisa contra a palavra, né? Ou palavra negativa, por exemplo, a gente tinha um costume no Brasil, e Elza tinha esse costume de dizer assim, estou morrendo de fome, né? Eita. Meu amigo. Ele escutou, ele disse, você quer que eu diga amém, irmã? Não, pastor, eu tô brincando. Não. Você quer que eu diga amém? Cuidar com as suas palavras, né? Aham. E a gente precisa voltar a isso, né? Cuidar com as Sim. palavras que nós estamos dizendo. Parece brincadeira, mas não é Não, palavra, não é, é sementes que estão saindo. eu Isso. fui tia do Day muito tempo, né? E aí eu lembro de uma das tias compartilhando comigo, que tava na salinha e já tava dando a hora de terminar o culto da manhã, e ela falou assim, sozinha, ai, tô morrendo de fome. A criança, era a salinha de 3 anos, olhou pra ela e fez, morrendo não, tia. Olha. Você está com fome. É tão engraçado como isso ecoou e tá tão forte na nossa visão, né? No nosso ministério, mas às vezes a gente precisa ser lembrado por uma criança. É verdade. E ele dizia assim, não fala negativo, irmão. Isso. Rapaz, mas assim, eu sabendo que Deus ia nos enviar para o país do Chile. Então, realmente foi um tempo de preparação, né? A nossa preparação lá não foi coisas somente de ensino, de parte teórica, né? Foi prática mesmo, né? Sim. Eu recordo quando o pastor Bando uma vez foi para o Estado de passar 4 meses lá. Aí ele olhou para uma árvore que tinha uma jaqueira que tinha lá. Eu contei isso lá em Missões. Aí ele disse, eu vou para os Estados Unidos e eu vou passar 4 meses. E eu quero que você arranque essa jaqueira. Eu não quero que você corte. Quer que arranque a Gente, não. raiz. Eu quero que arranque pela raiz. Uhum. Ele está brincando. E a jaqueira realmente era grossa, ela tinha uma antiga, né? E podia ser como 3 homens para abraçar ela aqui. E aquilo foi... E Deus me mostrou para mim que aquilo era o país de Chile. Parecia difícil, mas não é impossível. Né? Então, eu recordo quando eu comecei a cortar ela com aquela motosserra que ele tinha, a motosserra esquentou, queimou. Aí eu tomo um machado. Eu dava no machado, naquela jaqueira, batia e ela voltava. Pum! Eu bati com força e ela não entrava, não.
Eu disse, meu Deus do céu, desafio grande, mas é céu Chile, eu vou conseguir. Aí foram depois a Ayrton, né? Pastor Ayrton, que é pastor de Lagoa Seca. Já daí também esteve lá. Até o pastor Cícero do Ceará, né? Cícero. Tá lá junto com a gente. E ele tinha experiência também na parte de campo. Aí, já cava, vamos cavar. Aí cavamos e realmente, rapaz, é interessante, tá? A parte grossa em cima, mas Sim. embaixo está bem fininha, assim, é como o tamanho desse aqui. Quando eu cavei como quase 2 metros lá, mas essa parte aqui, por ser fina, era mais dura do que a parte lá de cima. Então, quando eu comecei a bater, o machado voltava, né? Não tinha como entrar. Eu comecei a trabalhar porque a motosserra já não funcionava, né? Por tanta pressão, né? Que é dura a madeira. Aí nós cortamos, eu cortei com a chibanca, sabe o que é chibanca? Não. Estou falando em línguas para vocês aqui, né? Chibanca são 2 folhas, uma folha que é parecida com machado, né? E a outra folha como larga, assim, para cavar. Ah. Essa cavava e essa aí, ela era pesada, aí eu batia, pá. Batia e conseguimos quebrar. Mas as outras raízes tinham que cortar, né? Sim. As raízes que estavam... Porque a árvore é grande assim, mas as raízes é que sustenta a árvore para não cair. E essas daí eram mais duras ainda. Mas nós logramos mesmo. Quando ele chegou, antes de chegar, já tinha cortado, né, a árvore. Aí, então Deus disse, esse é seu país, é o Chile. É duro, mas não vai ser impossível para você. Que legal. É possível. O que mais? Na época não tinha escola de missões, né? Não. Então sua escola foi todos os dias, todas as horas, do lado do pastor. Pastor Band. E eu digo para vocês, se de repente ele falou uma vez na mesa, ele falou sério comigo, ele disse, Deus realmente falou com você para ir para o Chile? Eu disse, falou, pastor. Mas se o senhor quiser que eu fique aqui, eu fico. Não tem problema não, 20 anos, para mim é bom estar junto com ele, né? Vocês, Guto, né, Sueli, tiveram esse privilégio de estar com o pastor Bani, essa honra de estar com ele lá, né? Mais tempo. Mas ele sabia, eles percebiam no espírito que já era o tempo da gente começar a trabalhar para voar, né, para o país. E quando foi que vocês foram? No ano de 2001. 2001. 17 de dezembro a gente viajou para lá, né? E pastor Bani viajou para os Estados Unidos dia 6, ele tinha que pôr as mãos sobre a gente para poder viajar. Eu saí, na verdade, Deus tinha falado comigo em junho. Eu perguntei, Senhor, eu estava limpando as bandeiras que tinha lá. Senhor, quando é que o Senhor quer que eu vá para o Chile? Porque já percebíamos algo que ia acontecer nesse ano, né? Em 2001. A gente estava fazendo a primeira escola de ministros, né? Que se abriu. Aí eu perguntei, Senhor, quem sabe aqui que Deus fala, né? Deus realmente fala. Aí eu escutei a voz dele, dia 15. Dia 15 de quê? De que mês? Ele disse, de dezembro. Vocês vão sair daqui dessa granja. Eu entendia que ia direto para o Chile. E, na verdade, dia 15, a gente saiu da granja, fomos para a casa de Rosilon, lá em Recife, e viajamos no dia 17. Chegamos no Chile, não, 16. 17, chegamos como 1h da manhã, lá no Chile, em Santiago. Chegaram aonde? Em Santiago. Sim, mas eu digo assim, tinha alguma coisa planejada? Bom, como meu pai era chileno, né? Sim. Eu tinha familiar, temos familiar lá em Rancagua, na cidade onde está o pastor Cristo, hoje é pastor, né? Sim. Na cidade do meu pai. Aí ficamos lá na casa da minha tia, minha prima foi a buscar, e aí começou tudo, né? É impressionante que aquela história que eu contei lá sobre Marcela e Christopher, né? Sim, lá na Escola de Missões. Quando eu queria conhecer, né, alguém crente, eu perguntei à minha tia, e a Marcela, assim, Rodrigo é casado com minha prima, Andréa, né? E Rodrigo é irmão da Marcela, de Cristo. Aí eu, conversando com minha tia Ana, eu perguntei se havia crente na família, né? Ela disse, Marcelita, né? Falou, Marcelita, ela é de uma igreja aí. Aí perguntei a ela se ela podia ligar para ela, né? Aí ligou para a Marcela e a gente queria conhecê-la.
Ela foi lá na casa. O impactante que a gente começou a contar de onde a gente somos, né, de onde viemos, né, porque estávamos aqui. Aí ela disse, aí eu fui e mostrei, vocês têm alguma coisa para mostrar? Aí eu mostrei um cartãozinho que a gente tinha, tem uma foto da gente com eu e Elza, e o menino, 2 meninos estavam na frente. Aí ela, quando viu aquela foto, ela ficou assim, olhando, e eu fiquei, aí eu perguntei, você está bem? Ela disse, não, me veio o recorde do sonho que tive, né? Sim. Ela disse que ela teve um sonho, uma visão, Aí ela disse, eu sonhei que que aqui na casa de Tiana ia chegar um casal de missioneiro, e tinha 2 filhos. Ah, que Uau. legal. E nessa visão eu vi uma sombra, não vi o rosto. E era um homem alto, uma mulher mais baixa, e 2 crianças estavam à frente. E Deus falava comigo para ajudar eles na grande construção que ele tinha. E ela disse que até apontou para 2 irmãos da mesma igreja que ela estava, que era muito amigo a eles, que também convidava eles para ajudar. Uhum. Aí, rapaz, então Deus já tinha preparado essas 2 pessoas para receber a palavra, né? E nós ficamos com eles, né? Eles foram, quando eu ministrei lá na casa, o Christian ficou, e a Marcela ficaram assim, atento, né? E absorvendo a palavra como a gente aqui no Brasil ficava assim, assustado com uma vaca num portão novo, como dizia o pastor Bud, né? Atentos para receber aquilo que Deus falava através da gente, né? A unção estava presente, era muito forte, né? Como o pastor Bud sempre dizia, para a unção estar presente, quando você chegar lá, confie nessa unção e você vai ensinar aquele povo a minha palavra. Fique firme, ele disse. Eu imagino que tiveram alguns desafios, né? Porque quando a gente pensa em ser pioneiro, são muito mais descobertas, né? Quem vai e tem já uma estrutura, um lugar, são poucas coisas para descobrir, mas vocês estavam com os meninos ainda pequenos, certo? Sim. E tinham que descobrir outras coisas. Eu imagino que a comunicação não era como hoje, para falar com o pessoal no Brasil. A gente nem sabia usar a internet. Eu penso o choque também, né? Porque você tá Sim. com o Pastor Bud o tempo inteiro, de repente você tá sozinho, sem ele, quero falar com ele agora, como faz? Como que você se comunicava? Como que vocês se organizaram, assim, para estar sozinhos e fazer as coisas? Realmente, por colocar em prática aquilo que ele ensinava, né? Uhum, Porque o pastor Bando sempre falava algo do Espírito para nós, né? uhum. Eu recordo quando estava na mesa lá com ele, você pretende ficar quanto tempo lá no Chile? Aí eu disse, não, pastor, eu quero primeiro 1 ano, né? Ele falou isso. E ele falou certo, pelo Espírito mesmo assim, ele falou, vai passar 5 anos lá no Chile, sozinhos lá. Aí eu olhei para ele assim, não, pastor, disse, não, você ainda não está entendendo. Você vai passar 5 anos lá, os 2 e seus filhos sozinhos. Você está seguro que Deus chamou você para lá? Aí eu disse, aí foi nesse momento que eu falei, né? Disse, pastor, Deus falou comigo realmente para ir esse ano. Agora, se o senhor quer que eu fique, eu fico. Aí ele disse, se você não for, dá um chute no seu traseiro. Tinha que ter convicção para estar do lado do pastor, né? Não, você tem que ter... E essa convicção é que sustenta, Que sustenta, o missionário. Se Deus não falou, irmão, não vá nem para... Só visita e volta correndo. Porque se Deus falou, você tem essa certeza, você agarra a convicção, ela que vai sustentar você, né? Eu acho legal você falar isso, porque a gente está tão acostumado, principalmente no Verbo da Vida, porque a gente conhece a palavra, a gente tem a revelação, a gente é ensinado sobre ser guiado pelo Espírito, que às vezes a gente trata isso como uma coisa simples demais. Por isso que eu fiz a pergunta, que eu queria exatamente que você respondesse isso, até para incentivar você que percebe que, na verdade, Deus está te chamando para um lugar em que você está indo fazer um trabalho pioneiro. Então, assim, não é simples demais o ser guiado pelo Espírito, é tudo. Em tudo, em tudo. É tudo. Ser guiado pelo dele. Espírito é tudo para você, né? E óbvio que hoje em dia, mais fácil ainda, porque hoje existe uma Tem as agência de missões, A escola de missões. existe uma né? escola de missões para você se preparar. Então, assim, não há desculpa, né? Quanto tempo vocês ficaram até vir de volta a primeira vez para o Brasil, para encontrar família? Cara, o pastor Bando, aí nesse caso, eu estava morando na casa de um
missionário do Rema, graduado no Rema, né, que era Paul e Anabela. A gente teve um convite para morar lá com ele com o tempo, né? Ele conhecia Simon e Adriana, né? E Simon também foi um dos que nos ajudou bastante, eles dois, a Adriana, né? O Rosilon também esteve visitando a gente, né? E cada vez que Simon ia para o Chile, que Simon visitou várias vezes o Chile, a gente tinha essa honra de estar junto com ele lá. Que legal. E ele é como cuidadoso com a gente, né? Muito bom, ele tem esse carinho pelos missionários, o Simon Potter, né? E a gente foi através de Tony e Alexandre, porque Paul e Anabela eram muito amigos do Tony, Do casal que você Christopher. de trabalha. Alexandre. Não, do Alexandre. Alexandra, né? Alexandra. Tony e Alexandra Feliz. Essa. Vocês sabem, né? Aí a gente era conhecido, aí ele me deu um e-mail. Correu, a gente tinha no e-mail o telefone dele, né? A gente não sabia muito não, de internet, não, mas a gente sabia. Não, na verdade, você pegou uma folha como essa que você tem aí, aí tirou, gravou, né? E escreveu o telefone deles, né? E o contato que a gente tinha lá em Santiago. Aí a gente tinha 20 dias lá na casa da minha tia, ele não era um crente, não, né? Ele não gostava de crente, na verdade. Mas assim, tinha respeito, mas não. Aí deu até um tempo para eu ficar lá, até 3 meses. Aí eu fui orar e o Senhor me deu 20 dias somente, né? Aí foi o tempo que a gente conheceu o Paul e a Anabela, e eu fui para conhecê-lo lá em Santiago. Eu fui sozinho a primeira vez. A segunda vez foi... Ele me convidou, a Elza, para conhecer os meninos. E na segunda vez ele falou... Deus falou comigo para convidar vocês, porque eu estou indo para os Estados Unidos, para o Rema. Eu vou passar 1 mês, 2 meses lá. Eu gostaria que vocês ficassem aqui. Eu tenho um caseiro para ficar aqui na casa, cuidando da casa. Mas o Senhor falou comigo essa semana, como já conheci vocês e a graça, né? Teve uma graça e eu sinto no coração de convidar vocês para vocês saírem um pouco, né? Para vir para cá e conhecer mais essas terras, né? Aí ele deu uma volta em Santiago com a gente, né? Conhecer alguns lugares. E a gente somos agradecidos pela vida deles, né? Eles receberam a gente lá com carinho, né? E passamos esse tempo lá. Ele foi para os Estados Unidos e eu fiquei lá com ele. Depois, aí o pastor Bânio ligou para mim e disse, você precisa vir para cá. Aí eu voltei, né? Voltei só. Porque já os meninos tinham que se matricular e já tinha encerrado as matrículas, né? Eu disse, mas eles vão estudar, eles vão estudar. E aí conseguimos matrícula para os meninos lá. Um colégio muito bom em Santiago, né? Aí, quando eu voltei, o menino já estava matriculado, havia graça. As roupas começaram a chegar. Que legal. Os vizinhos começaram a trazer pessoas que não eram crentes, trazendo roupas de frio para a gente lá. Não cheguei, tá as roupas já montadas lá. Por favor de Deus. Que legal, né? Aí eu passei 6 meses sem saber para onde realmente Deus queria que eu ficasse. Era Rancagua. Como havia conhecido Cristo, ele gostou da palavra, né? E havia um grupo lá em Santiago, eu recordo como hoje, né? Que se reunia lá e queria que a gente ficasse com ele. Aí eu disse, vamos orar, mas não vi uma direção do Espírito para ficar com esse grupo. Impressionante. E elas diziam, e aí, rapaz, não sei não. Não. O pastor Mano disse, tem que ser guiado pelo Espírito, vamos orar. Aí eu estava orando e no banheiro eu estava tomando banho e o Senhor falou comigo, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Aí veio a foto, assim, a imagem de Cristo, foi a Marcela, né? Eu disse, que hoje lideram a igreja lá. Aí, exatamente. Hoje eles são pastores, né? Aonde? Em Rancagua. Que foram vocês que chegaram lá a priori, né? A priori, sim. E a gente esteve lá e o Senhor falou comigo, eu disse, eu vou agora para Rancagua. Eu saí do banheiro e vou estar roupa para Rancagua. Era 6 da tarde. Eu disse, tá ficando doido? Eu disse, então, vou para lá, quero ver eles. Aí, o povo foi me deixar na rodoviária de ônibus, aí eu peguei o ônibus para Rancagua. Cheguei 8 horas da noite lá, minha tia disse, oxente, que tempestade trouxe você para cá? Aí disse, uma tempestade que estava passando lá no Santiago, veio trazer para cá. Aí eu fui com ela, né? Aí esperando que Cristo chegasse do trabalho para ir conversar com ele. Aí, quando eu cheguei lá, a primeira vez, pastor, rapaz, que bom que veio você. Quando você decidir vir para cá, você sabe que tem meu apoio aqui. Então já foi a resposta daquele que Deus tinha falado, né? Na manhã eu vou começar a buscar o apartamento. Aí passei o dia realmente buscando um apartamento, encontrei um e eu fui alugar o apartamento sem dinheiro, né?
Uhum. Pra alugar sem dinheiro. sem dinheiro. Aí eu fui, aí o cara disse, quanto é? É tanto, era um mês de garantia, que lá tinha um mês de garantia, um mês de, que chama aqui? Calção. 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 Um mês de- Uhum. E eu sabia que eu não tinha dinheiro lá, mas eu disse, eu alugo. Aí a fé chegou, né? Uhum. Aí Christopher disse aí, pastor, o senhor falou comigo ontem à noite, que o aluguel eu ia pagar. Que legal. Amém. O Deus que dá a direção, a visão, Foi. dando a provisão, né? E você, quando chegou lá, já sabia falar fluentemente espanhol? Não. E aí, como foi? Aí, assim, né, havia graça. Aham. A unção estava presente. Eu sabia. Ela vai falar portunhol. Eu já tinha lido a Bíblia, né, em espanhol. Sim. Lá na casa lá na granja, né? Lá na casa do pastor Bando, eu já tinha lido. Eu sempre gostei de ler em voz alta, né? Para ir escutando. Eu li a Bíblia completa em espanhol. Aí nós começamos, né? E quando cheguei lá, houve uma unção. Sim. O pastor Bando sempre dizia para mim, como eu falava muito rápido, né? Ele disse, rapaz, não é porque eu sou estrangeiro, não, mas se você continuar falando muito rápido, ninguém vai entender você. Uhum. Começa a falar mais despacio. Mais devagar. Devagar. Desculpa aí, viu, pelo espanhol. É porque são 22 anos, É. né, já no Chile, falando Tem muitas espanhol. palavras pegadas e eu tô querendo tirar, mas não tem jeito não. É, devagar, para que as pessoas possam entender o que você está falando. Você pode até não falar tão bem o espanhol, mas você falando mais devagar, as pessoas irão entender. Uhum. E foi assim, quando o Cristo me chamou para ensinar lá na casa dele, ele entendeu tudo completamente. Igual tinha a unção, né? Ele ligou a unção que estava presente. Eu entendo tudo que você diz, pastor. Tudo que você fala, eu entendo. Era impressionante, assim, como Deus trabalha antes de a gente ir um missionário ir para lá. Eu não conheci nenhum pastor chileno, não conheci nada. Eles foram os primeiros contatos de vocês. O primeiro assim, contato da parte de cristão foi eles, né? Uhum. Minha tia tem essa participação porque ela realmente recebeu a gente, né? Posso negar isso, não. Foi uma benção estar lá na casa dela. Conheci ela, porque não conhecia. Nós só ouvimos falar de Tiana. Uhum. E ela, para nós, ela me ama como me ama papai, né? Porque meu pai nasceu os dois, ela e meu pai nasceram os dois juntos, né? Quase a mesma idade, né? Então, eles se criaram juntos. E meus dois tios lá foram pequenos quando meu pai saiu do Chile. Uhum. Né? Bom, chegando em Rancagua, eu comecei a trabalhar de evangelismo. Sim. Aluguei como chama, um lugar que... Comunidade, comunidade de bairro. Aqui. Lá é junta de vecino. Sim. Nós alugamos lá e começamos a fazer as reuniões lá. Simon teve pregando lá em Rancagua. Mas ainda assim não sentia que era Rancagua. Rancagua foi um tempo de pegar Timóteo e Tita, né? que eram Christopher. Era Cristo e a Marcela, né? Realmente os dois que receberam a palavra. E eu sentia, eu dizia, Cristo, eu não percebo que eu vou abrir aqui a igreja em Rancagua. Agora não. Uhum. Tem um lugar que Deus quer levar a gente para outro lugar. Então foi... Marcela compartilhou de Xijan. Aí eu disse, é uma cidade pequena no sul. Aí eu disse, rapaz, vamos orar, eu quero conhecer a cidade. Eu fui lá conhecer e quando cheguei lá, me senti em Campina Grande. Nessa cidade, né? Senti como se estivesse de volta para casa. Sim. Aí eu disse, pronto, aqui é o lugar. Mas realmente sinto essa alegria de estar aqui, não vendo nada, mas sinto paz aqui. Uhum. Uma paz dentro, né? Que você não via a situação, mas via aquele lugar como começar uma nova obra ali, né? Uhum. E aí começamos, né? Voltamos, aí eu disse, olha, a gente não vai ficar aqui em Rancagua, não. A gente vai descer para o sul. Aí ele disse, eu não sei como vai ficar com vocês aqui, né? Mas senti uma direção de ir para o sul. Aí ele disse, então preciso orar. Então ele disse, ore. Aí orou e Deus falou com ele. Eu já estava sabendo que eu estava aprontando as minhas malas, né, para ir para Xijan. Depende se ele ia ou não, a gente tinha que ir. Sim. Porque já era o Espírito Santo falando para direcionando para lá. E aí já havíamos alugado a casa. Uhum. Aí ele chegou na casa e disse assim, Deus falou comigo, pastor, que eu vou com vocês.
você me aceita em sua casa? Eu disse, aceito. Se Deus falou, vamos. Uhum. Aí ele deixou o trabalho, né? A gente chegou primeiro, passamos 2 semanas lá nessa casa, e deixou seu trabalho e foi acompanhar a gente. E se casar, né? Fui o casamento deles lá, e foram para Xijã acompanhar a gente. 2 anos Aí- e pouco eles ficaram na nossa casa, né? Aí vocês iniciaram essa obra lá Aí em lá, Xijã. claro. E aí teve Na casa mais... mesmo. Na casa tem uma sala muito grande, né? A casa que a gente Sim. alugou, uma sala boa. E a gente começou a fazer culto lá, nessa casa. E quantas igrejas, assim? Foi Xijã e teve uma outra que vocês iniciaram? Pronto, aqui iniciamos foi Xijã, né? Uhum. Rancagua nós ajudamos a Crista, foi um pouco, né? Sim. Porque ele já estava em Rancagua e ele já começou nos estudos. Eu ia visitar ele lá cada 15 dias, né? Para ver como estava o seu trabalho. E aí eu deixei já eles começarem a fluir naquilo, né? Já não era mais assim uma direção minha, senão a direção de Deus que Deus falou com ele para Uhum. ficar lá em Rancagua, né? E nós já, depois de 8 anos lá em Xijã, já tínhamos a igreja, né? O pastor Hernandes chegou lá e a gente tivemos a direção de entregar a igreja para o pastor Hernandes. Falamos com o Sim. Guto, o ministério, isso pode ir. E a gente ia para o norte. Uhum. Mas havia uma inclinação para passar em Santiago, né? Passar aquele tempo lá em Santiago. Seja guiado pelo Espírito Santo. Aí passamos, foi aquele momento precioso lá em Santiago, familiar e igreja também, né? Estávamos na cidade chamada Penhalolém. Uhum. Aí o pastor Marcos chegou, abriu junto com Cristo o Fio Rema, né? Uhum. E aí só sucesso, né? Crescendo. E a gente começou a trabalhar nessa cidade, nessa pequena, e abrimos a igreja lá. E como foi que você disse que hoje está na Bolívia, né? E como foi sendo pioneiro estar agora auxiliando numa obra lá na Bolívia que está sob a direção, né, de um outro pastor? Aí como é que foi essa experiência? Tendo essa experiência no pioneirismo missionário, né, de implantar igrejas, e agora está nesse tempo de auxiliar lá na visão. Quando você está abaixo da direção do Espírito, né? Sempre vai haver graça. Uhum. Vai haver conforto, vai haver graça, né? Para ajudar naquele lugar. Sim. Mas aquele lugar ali, eu ia para Arica, né? Não, nós vamos voltar para Arica, que é a última cidade do Chile. Uhum. Eu recebi a direção para ir para o norte do Chile. E nós já fomos a visitar, mas quando nós fomos a visitar o casal lá em Cochabamba, Uhum. José Henrique, o pastor José Verbo da Vida, Elza foi dar um treinamento que ele pedia muito para que Elza fosse dar um treinamento lá do DI, né? Sim. Para levantar o DI lá. E a gente ajudou eles lá. Passamos uma semana e eu fui visitar Alexandre e Dali. Sim, na Bolívia. Claro, e quando voltei, aí já estava terminando o treinamento que a Elza estava dando e a gente ia voltar para o Chile. Aí entramos de ônibus e voltamos de ônibus para lá. Uhum. E voltar de ônibus. Aí chegamos, perguntei ao pastor Zé Henrique, é melhor você passar em La Paz, dorme um dia, para se acostumar já com, porque que a gente ia subir a fronteira, e a fronteira é 5.000 pés de altitude, né? É alto lá. Então, baixar o oxigênio é muito forte. Aí, eu falei com o pastor William, queria visitar ele, se ele podia receber na segunda e na terça a gente viajar para Arica, para o Chile, porque a Elza, como estava como professora lá em Santiago, ela tinha que voltar a ensinar, né? Mas tinha uma semana ainda. Aí eu cheguei em La Paz, eu me recordo como hoje agora. Quando eu cheguei lá, eu conheci esse casal, né? Esse abençoado, o pastor William e Bruna, né? Sim. E sua filhinha lá. E eles estavam para receber uma caravana na terça-feira. Caravana de Petrolina. Então, quando eu cheguei lá, o pastor William disse, pastor, hoje à noite você vai dormir num quarto de um matrimônio. Mas esse quarto de matrimônio está reservado para outros pessoal da caravana. O senhor pretende ficar quantos dias aqui? Ele perguntou. Aí eu disse, não, hoje e amanhã a gente vai-se embora. Aí ele disse, por se acaso, se o senhor quiser ficar aqui, a gente tem que lá chama Torre de Oração. Uma torre de oração que tem lá, nessa base missionária, né? Aí você quer conhecer, ainda apresenta lá, se você quiser ficar. Não, eu não estou dizendo que você tem que ficar. Sim. Ele falou.
Mas se você sente no coração não ficar, Sim. então eu já percebi alguma coisa, sabe? Quando eu cheguei lá e vi eles lá, a base, algo parou, né? E eu disse, ok. Aí estávamos programados mesmo para voltar na terça-feira, né? Quando chego na terça-feira de manhã, ela disse, e aí, tu vai voltar? Eu volto, não, não. Eu disse, sei não. Porque há algo que está para acontecer aqui. Eu não sei o que é, então tenho que parar para escutar. Uhum. Aí nós ficamos um dia, e pastor, quando você vai? Pastor, eu vou ficar lá em cima mesmo, lá na torre de oração. Aí, isso é mesmo, Zé? Aí, pode ficar, pastor, lá. Eu botei o colchão lá, a gente dormiu no colchão, como sempre, pioneiro e missionário. E ficamos lá buscando a direção do Espírito, né? Eu disse, você falou, Arica, por que você está me mandando voltar Pra para Bolívia. Bolívia, né? Aí veio aquela passagem mesmo, né? Que era como uma visão de a gente vir, passar uns dias lá com eles, ajudar na obra. Sim. Eu percebi isso. E depois voltar para Arica. Uhum. Né? Eu disse, eu percebo algo, né? Não sei o que é. Aí passamos esse tempo, a caravana se foi, voltaram para Petrolina. Elza voltou e eu fiquei. Ficou lá ainda? Eu fiquei lá ainda. Eu disse, rapaz, eu tenho que estar numa direção. Aí, conversando com eles, né? Com o pastor, disse, estávamos orando por você, por algo. Para Deus enviar Nós temos esse projeto Pequeninos, né? Uhum. Queremos trazer o projeto Pequeninos e vi a tia Elza aqui. E a tia Elza tem essa pessoa indicada para isso. Uhum. Aí, mas o senhor fica orando para saber, né? Aí eu disse, não, mas eu percebo algo que Deus quer que eu passe por aqui, para Bolívia, antes de ir para Arica. Aí nós conversamos com a Elza, né? Eu disse, rapaz, a gente não ia para Arica? Disse, vamos, mas não vamos agora. Eu creio que é um tempo pouco, Uhum. um curto prazo, né? Que nós vamos estar no começo dessa abertura, né? Uhum. Lá. Aí o Espírito Santo falou comigo para ajudar no que eles precisassem. Uhum. Que bem. Então, a gente como missionário pioneiro, a gente sabe como É o ajudar. começo, né? Uhum. Então, a gente sabe quem é o pastor lá local. Então, eu me submeto a essa liderança dele, né? E mais pronto com o coração de Arica. Ele falou, não fale tanto de Arica aqui não, pastor. Eu disse, rapaz, uma coisa que está dentro eu não consigo parar, não. Uhum. Desculpa aí, mas está dentro de nós. Né? Sim. Já Arica, já estou grávido de novo por Arica. Por Arica. Então, nós ficamos lá e aí graça lá. Sim. Para trabalhar com eles, né? Uhum. Mas graça e favor. E vocês auxiliam em que lá? Bom, eu estou auxiliando ele, me chamou para liderar o diaconato, né? E na parte de ministro também, na parte de administração. Equipe ministerial. Equipe ministerial. Minha esposa trabalha também na parte de DI, né? Uhum. E também E a Elza, comigo. né? Com certeza. Se você não sabe, a esposa dele, a famosa tia Elza, foi tia de alguns dinossauros aqui do Verbo da Vida, incluindo o pastor Tiago Borba. Pastor Perilo também, né? Perilo também. É mesmo. Guto gosta de brincar que ela é tia de Cão Roberto. Uma vez do DI, para sempre do DI. Sempre do DI. Mas assim, tem essa chamada mesmo, ela tem essa chamada tem, né? para treinar. Realmente ela disse assim, eu gosto das crianças, mas meu chamado é mesmo para treinar pessoas, tal como está no vídeo, que não sei se você pode me passar depois, né? Sim. Aquilo que o pastor Bante falou para ela. Né? E ela tem essa chamada. Tá inclusive no perfil do Instagram de vocês, né? Também é. Então você depois procura lá o Instagram para ver esse vídeo, né? Que é o pastor Bande dando uma palavra profética, não é isso, Jean? Uhum. Sobre a ida deles para o Chile e também sobre o chamado de Elza voltado para o que ele está falando agora, né? Uhum. Treinar pessoas para trabalhar com crianças. Uhum. Inclusive, agora, quando ela veio aqui, ela foi para Petrolina, né? Sim. Convidada pelo pastor Edilson para dar um treinamento. Para dar um treinamento lá para as pessoas que trabalham no e ela departamento. realmente, ela tem essa chamada mesmo, e eu apoio ela nesse sentido. Ela é muito boa mesmo, na parte de criança, em tudo isso, ajuda mesmo. E há uma aí, unção. E vocês inauguraram lá a primeira extensão internacional do Projeto Pequeninos. Na verdade, eu disse ao pastor William que ia passar 6 meses lá. Eu acho que não. Aí a gente ri, né? Porque 6 meses, aí passou 1 ano. Mas foi bom porque a gente buscando direção do Espírito, cada 6 meses a gente dá uma conversação com o pastor para ver como é que tá, né? Uhum. Sobre esse plano de Arica.
não parou. Arica, Sim. eu já visitei Tacna também, que é uma cidade peruana, né? De Arica para Tacna é como 45 minutos. Sim. Só demora mais por causa da fronteira, que tem que passar a fronteira, né? Uhum. Aí tem muitos carros que muitos chilenos vão comprar lá em Tacna, né? Porque é mais barato. A moeda lá é sole e lá é o peixe chileno. Então tá acima do sole. Então eles vão lá almoçar e a comida é muito, muito saborosa, rica, como dizem em Chile, né? Esquisita. Rica. Esquisita. Esquisita é Gostosa. saborosa, É. gostosa, né? Assim, Uhum. é isso. E rica também é o mesmo. É o mesmo. Esquisita não é estranho. Não é estranho, não. Não é estranho, viu, irmão? Mas, Que esquisita. mas não se usa muito esquisito no Chilão. Incrível que pareça, né? Eles falam rico. Tá, Rico. Muitos países Rico. latinos falam. Muito rico. Já em Bolívia falam Estamos esquisito. espanhol aqui, ó, viu? Habla muito bem, acho né? Eu gosto muito, mas assim, não é a minha... Uhum. Não é meu forte, não. Eu preciso mesmo estudar, mas eu creio que um dia eu vou falar bem espanhol. Como o Jane abre e fecha, né? Eu hablo e E fecho. Eu abro e fecho. Eu falo portunhol. Portunhol. Portunhol falamos aqui, ó. Portunhol. Mas existe essa expressão mesmo lá. Eles entendem portunhol, né? Porque você fala o português junto com o espanhol. Aí dá para entender. Eu tava conversando esses dias, não sei porquê, com o pessoal na editora. Porque eu tava lembrando uma época que eu tive uns amigos chilenos e eles conversavam, eu falava, gente, tô entendendo tudo que vocês estão falando. E eu achava engraçado eles não entenderem o que eu falava, porque pra mim é tão parecido, Uhum. mas eu acredito que são, abrindo um parênteses da nossa conversa missionária, são os sons, né? Talvez a gente tenha os sons do espanhol e eles não tenham todos do português, não sei. Eu tentava falar a mesma frase em espanhol e em português, e eles faziam assim, ó. Não entendi. Eu falava, mas como não tá entendendo? Porque, por exemplo, né? Palavras, né? É palavra. Aham. Só muda o V pelo B. É. Palavras, né? Uhum. Mas você entende quando ele fala palavra, né? A palavra de Deus, né? Então você entende. Então, eu acho que o brasileiro é muito beneficiado quando vai aí para um país de língua espanhola, É. porque a gente pelo menos se vira. Se a gente não sabe, como um bom brasileiro, a gente inventa. Inventa. Ei, inventaram uma palavra lá chamada Coca-Cola. Como foi Foi. isso? Eita. Pessoa, Como Missão foi? é cultura. É. Como é Coca-Cola, pastor? Eu vou explicar com essa piada, que virou uma piada agora, uma risa, né? Uma irmã lá foi pedir comprar uma Coca-Cola, né? Aí disse, eu vou pedir comprar Coca-Cola, me acompanha? Aí ela foi acompanhar, disse, já queria que sabia falar espanhol, né? Aham. Aí chegou lá, o senhor atendeu, diga, disse, quero Coca-Cola. Como? Aí o boliviano disse, como? Quero Coca-Cola. Pensando que ele tá entendendo. Coca-Cola? Que é isso? Que é isso? Aí, que é isto? Não, aí o rapaz que tá, ele olhou para o rapaz lá, o outro missionário que tava lá, e disse, que é isso? Essa coisinha Coisa negrita preta. aqui, negra. Preta. Negrita? Negrita. Aí ele disse, Coca-Cola. Coca-Cola. Aí o Brasil tentando inventar, né, Coca-Cola, e terminou, né, aí contaram essa história, a gente começou a entrar na risa, né. Mas já que a gente tá falando assim de idioma, você sentiu alguma dificuldade assim lá quando chegou, já que não falava tão fluentemente Não, espanhol? é assim, a linguagem da gente, dos cristãos, é a Bíblia, né? Sim. Palavra. Então, para nós pregar a palavra não foi difícil. Agora, o difícil mais a dificuldade foi conversar com um nativo fora da igreja. Fala mais rápido, né? Fala mais rápido, né? Tem muitos ditos lá no Chile, por exemplo, né? Uma luca, que na feira se usa, né? Eu fui comprar na feira lá e disse, quanto é essa alface, né? Que chama lechuga. Quanto custa essa lechuga? Ele disse, uma luca. E é 1.000 pesos, né? Aí eu disse, que é isso, luca? Ele disse, uma luca. Olha, Luca, ele ficava com raiva de mim, né? Não tava Ele disse, entendendo. que é Luca? Aí ele disse, porque ele veio com um cara chileno, né? Aí pensou que ele estava brincando com ele. Luca, ele tá... Aí ele disse, que é Luca? Aí ele disse, não, e quanto é esse tomate aqui? Aí ele disse, uma gamba.
Eu digo, pronto, agora piorou tudo. Sabia que era Luca, agora Caramba. Agora eu não sei o que é Aí eu Luca. cheguei para um senhor lá, perguntei, o que significa Luca? Ele disse, Luca é 1000 pesos. Aham. E Gamba. gamba é 100 pesos. É como aqui, antigamente, os antigos falavam Tá caro o tomate, então. conto de reis. Conto de rei, um conto de rei, né? Parênteses. Conto de rei, não já ouviu falar isso? Conto de réis. Conto De reis. Né? Não falava assim? Aham. Conto de rei, meu rapaz dizia. Conto de reis. Eu disse, um conto de rei, né? É um cruzeiro, né? Não fala? Então lá naquele não muda, né? Aham. As expressões e a gente capta a mensagem através do convívio que a gente teve com esses povos aqui da rua, né? A gente entendia que na igreja é um idioma, né? E fora da igreja é outra forma de se expressar, né? Sim. Então não é a mesma coisa que na Bíblia habla de cálice, né? Aham. E lá fala taça, né? Esse copo, né? Então é diferente lá fora, onde você vai comprar. Então, comprar ferramenta, você tem que ser flexível. Você tem que escutar o que ele está falando, ou eu, como sou mais inteligente que muitos outros, né? Eu pego um parafuso e digo, quero isso aqui. Aí, tornei assim. Quero isto. Quero isto. Pronto, é mais fácil, né? É. Você leva a coisa, quero que chama celular, né? Aí você leva, quero isso aqui. Pronto, listo. Acaba com a confusão. Para variar, como nós vemos no nosso relógio, o tempo voou. É Não pareceu, verdade. mas nós temos 4 minutos e pouquinho. Mas a gente queria aproveitar para falar. Eu tenho certeza que tem muito espaço ainda para missionários, tem muito campo onde vocês estão. Eu sei que vocês precisam de pessoas, né? Em todas as áreas. Às vezes a gente pensa no missionário, mas não tem noção que se começou uma igreja lá, precisa de diácono, precisa de tio na salinha, É verdade. precisa de muita coisa, né? Precisa Trabalho de não ajuda, de falta. trabalho. Então, se você pudesse usar esses últimos minutos para incentivar o pessoal, dar uma palavra final para os missionários que estão aí com o coração queimando. Bom, a palavra missionário abrange muitas coisas, né? Uhum. Não é somente para uma área. Aí pode ser um apóstolo, pode ser um profeta, pode ser evangelista e pode ser aqueles que vão servir. Sim. É uma das áreas que realmente o pastor que está lá, o missionário que está lá, que já é pastor lá de uma igreja, Sim. ele precisa da ajuda de missionários que vão para lá. E pode ser que esse missionário que vai ajudar, ele tenha um chamado para um lugar, ou pode ajudar e o pastor levar ele para ser um pastor de outra, Sim, de outro lugar, bairro, né? de outro lugar, não sei. Mas isso aí eu quero dizer para vocês que como missionário, né, e para você chegar a essa condição de missionário para servir ou para ajudar no campo, né, você precisa estar pronto, né. Por exemplo, eu vou dizer, o que é que um pastor, um missionário pastor lá no Verbo da Vida em Chile precisa, né? Aí precisa que o missionário estude a escola de missões, né? Sim. Então, o que é que o pastor espera daquele missionário que estuda a escola de missões? Que ele já vai preparado, né? Para ajudar em qualquer área. Né? Seja na administração, seja através de secretaria, ou no que o pastor necessita, até mesmo limpar. Socorros, né? Socorros, limpar, ser diácono, né? Servir, né? E como tem muitas necessidades lá, porque, por exemplo, eu no meu trabalho eu precisava de pessoas, né? Então tinha um jovem lá comigo, mas eu precisava subir no teto. E os missionários que estavam lá, eu tinha que pedir ajuda a eles, né? Para eles me ajudar no teto, porque como lá venta muito, Venta muito. forte os ventos e as telhas se levantam, né? Ah, tá. Então a gente tem que ir lá revisar Firmar cada ano, tudo. firmar tudo, às vezes tem que furar com o talado, chama aqui, né? Talado, com a broca, né? E colocar outro parafuso. Então a é trabalho. reforma existe aqui e existe lá também. Existe lá também. Ou então o missionário que vai para a escola de missões, eu estive lá na escola de missões ontem e aconselhei eles, né? Que absorvesse tudo que está sendo ensinado ali. Porque eu não tive essa escola, né? A escola que eu tive realmente foi a do pastor Bud, né? E isso me ajudou muito no campo lá, né? Graças a Deus por ter passado por essa escola na casa deles. Mas eu digo, o missionário agora que estão saindo agora, já não precisa sofrer tanto como
como aquele sofrimento que os primeiros missionários sofrem, né? Se você vai com a ideia de ajudar um missionário, vá preparado para ajudar. Sim. É porque o pastor lá vai precisar da sua ajuda. E ele conta com você. Porque em muitas nações, em uma obra lá em Bolívia, por exemplo, a igreja está 2 anos, mas ainda nova ainda. O povo está começando a conhecer o pastor lá. Então, a quem ele vai contar mais? Com o missionário que chega lá para servir. Sim, não é com assim? certeza. Então, quando você diz, eu fiz a escola de missões, fiz a escola de ministro, você está preparado, capacitado para qualquer coisa, né? Pelo ensinamento. Para servir, né? E eu tenho certeza, irmão, tenho certeza absoluta que a escola de missões está ensinando tudo, né? Tudo, né? Para que o missionário seja um sucesso lá naquela nação. Amém? Então, existe essa abrangente, né? Aí aqueles que vão pioneiro como eu. Como chegar na nação, eu digo, tanto eu como qualquer outro missionário que vai, ele precisa da convicção, do chamado, né? E você vai para uma nação, ele precisa realmente depender do Senhor. Sim. Amém, é verdade. Principalmente o Ministério Verbo da Vida, hoje ele diz assim, eu vou te enviar, mas ele tem que crer no seu sustento. De onde vem? Vem do Senhor mesmo. E aquilo que o pastor Bando disse, mamãe gente fala, a palavra dele funciona, né? Se está na nossa boca, no nosso coração, e quando nós começamos a falar, chamar a existência das coisas que não são como não existe, você já começa de agora, antes de ir para a nação. Começa agora. Eu tenho um conselho. Começa a orar em línguas, verdadeiramente. E o Espírito Santo vai guiar na oração e como você vai ser conduzido naquela nação lá. Eu digo para você que é missionário, eu prezo e oro para que você entenda essa missão. Se você vai para um local onde tem um pastor, né, do Verbo da Vida, pode ser que você vai ter choque. E seguro, irmão, você vai ter um choque da cultura. Você está saindo de uma igreja que o pastor trabalha, mesmo sendo Verbo da Vida no Brasil, uma realidade daquela igreja, do local, da cidade, diferente. É muito diferente. É outro Campina povo, Grande não é a né? mesma coisa de João Pessoa, Sim. não é verdade? Então, assim, em Chile não é a mesma coisa de Campina Grande, mas Sim. é a igreja Verbo da Vida. Tem a mesma mensagem da fé, mas a realidade cultural, a parte espiritual também não é a mesma coisa, né? Você não pode exigir muito daquele povo que faça como você fez, né? Você faz também ensinando a eles, mas eles não vão receber igual como recebemos nós aqui no Brasil. Sim. Então, existe realidade. Você precisa entender a fase que aquela igreja está. Quando você chega, tem uma fase lá. Sim. Uma estação. Né? E aquela estação pode ser que já tem 10, 20 anos e a igreja não avançou. Você não pode culpar totalmente aquele pastor que está lá. Sim, Porque com não é certeza. Brasil, é Sim. outro país. A dificuldade mais que a gente tinha, graças a Deus, né, que hoje já tem espanhol por Colômbia, né, chegando em Chile, mas não tinha livros de Kenneth Hagin lá, não, da Palavra da Fé. Tem poucos livros de Kenyon, né, que é muito bom, mas de Kenneth Hagin para você falar da Palavra da Fé, não tinha livros, não. Então, a gente pregava e eles tinham que crer naquilo, né? Alguns que estavam perto da gente, a gente entregava livros dele em português, né? Sim. Porque eles não tinham em espanhol. Sim. E escassos os livros de Kenneth Hagin lá. Então, mas hoje, graças a Deus, eu conheci o Rema lá em Colômbia e vi que lá tem muitos livros em espanhol. Eu peguei o livro completo, para aqueles pequenininhos mesmo, comprei vários e levei para a Bolívia, para que o pastor possa, né, transmitir para o povo, distribuir. E a leitura da mensagem do livro de Hagin é muito boa, né? Aí Sim. encaixa com aquela administração que o pastor está tendo. Então, vai ser muito mais fácil com os livros, né, com a leitura, do que somente pregando a palavra. Porque você escuta uma palavra no domingo e você acompanha pela leitura dos livros, né? Aquela mensagem Aquela continua, né? Sendo ministrada no coração. Então, mas assim, eu digo para você vai chegar numa igreja lá em Chile, ou, não sei, em Espanha, ou em Portugal, se tem um pastor lá, aprenda a submeter. Aprenda a também ser guiado pelo Espírito Santo lá com aquele pastor. Sim. Né? Ame a família do pastoreio, né? Pastoreio? Chama? Pastoral. Pastoral. Ama aquela família pastoral, né? Eles precisam do seu apoio. Né? Então você está sujeito a isso mesmo. E nem todo pastor trabalha como o seu pastor trabalhou com você. Exatamente. Então, mas se você não aprende a submeter na igreja local, aqui onde você está, no seu país, lá vai ser difícil. É como diz, né? Se não tratamos com as emoções aqui, quando chegar lá, vai ser complicado. Então, é preciso mesmo essa escola para
tratar com as emoções dos missionários que vão servir e missionários que vão para o campo. Né? Então, essa escola está sendo abrangente, né? Está alcançando todas as áreas do missionário que precisa ir fazendo missões naquela terra. Né? E enquanto a dependência do seu suprimento, né, é Deus. Sim. É Deus conosco mesmo. Aqui no Brasil e no mundo. E no mundo, É. em qualquer lugar, né? Amém. Muito bom. Obrigada. Para mim foi muito edificante. Na verdade, eu honro a sua vida, né? Um exemplo depois de tantos anos, do mesmo coração para servir, Verdade. independente do que está fazendo, Uhum. né? Então, eu creio numa volta tranquila, de paz. Né? Sei que Amém. você vai passar por Brasília para visitar o filho e a nora. Sim. Então, que seja um tempo de refrigério, que quando o senhor voltar para a Bolívia, direções específicas do Senhor, confirmação. Eu creio Amém. que a disponibilidade em estar obedecendo ao Senhor abre porta para a gente Amém. ficar sensível para o Espírito e Amém. ter posicionamentos assertivos, né? Uhum. A sensação que eu tenho é que é uma nova fase mesmo para Amém, vocês. é Amém. verdade. E Obrigado. com a nova fase, as coisas são novas e novo suprimento chega, mais Amém. avanço, intensidade. Então é uma honra te receber por aqui. Aproveita, gente. Você pode contribuir na descrição desse episódio. Vai estar todas as informações para você seguir eles na rede social, acompanhar o que eles têm feito, essa mudança daqui a pouco para o lugar que eles estão querendo ir depois da Bolívia. Isso. E você pode contribuir não só com oração, financeiramente, o que é bem importante. Né? Acrescenta muito e a gente sabe que o nosso dinheiro sai do bolso, mas não sai da nossa vida. Amém. Não é isso? É isso mesmo. Foi uma honra, viu, Jean? Estar com você aqui e ouvir a experiência que você carrega como um dos primeiros missionários. Sempre é muito bom ouvi-lo um pouco mais, né? A gente é edificado, como eu sei que também quem está assistindo tem sido edificado com esse podcast. E é uma alegria sempre poder agora, né, estar acompanhando você. Ele fica brincando, dizendo que é tia, né? Viajando. Mas eu que aprendo muito aí com a vida dele e de Elza. E declaro mesmo um tempo de mais graça e mais Amém. avanço sobre a vida de vocês. E a gente tá junto. Somos somos muitos, né? Amém. Eu creio assim nesse som de muitas águas, né? Amém. Eu estou escutando esse som, um som que não é natural, é sobrenatural, né? Que está invadindo as nações. É Amém. um som do Espírito Santo e a palavra de Deus sendo expandida nas nações com esse grande avivamento que nós temos aqui. E não é brincadeira, não. Esse avivamento que a gente tem nessa nação, aqui em Campina Grande, né? Que foi o princípio de tudo. Esse avivamento está aqui. Se você ainda não despertou, está aqui. Foi Deus mesmo que trouxe esse casal maravilhoso, né? Para cá, né, o pastor Buddy e a mamãe Jenny, para ensinar essa palavra para nós mesmos aqui. E a gente realmente estamos impactados, né? Estamos até meio assustados com tanta coisa que Deus está fazendo, né? Sim. Porque o ministério ele cresceu numa rapidez tão veloz, né? Isso. Que a gente nem percebeu. Já tinha missionário, tinha gente como chamado missionário. E tínhamos que ir, né, ao campo, né? E aprender lá no campo mesmo. E aprendemos. Estamos honrados sinto honrado pelo que Deus fez comigo. Amém. Né? Passamos coisas, passamos. Mas não tem uma coisa, mas aprendemos, né? Sim. Então a gente estamos aí para. Que dirá agora com a bagagem, com a experiência que já tem. Vamos fazer muito mais para o Senhor. Verdade. Amém, isso mesmo. Né? Então, muito obrigado você que acompanhou esse nosso episódio. Com certeza a gente vai receber mais missionário por aqui. É sempre bom quando eles passam por Campina Grande e a gente tem esse privilégio. Então, fica ligado, aproveita. Se você gostou, compartilha aí com o pessoal. Isso mesmo. Valeu, até a próxima. Aqui, vamos dar o tchau na câmera do... Tchau. Tchau, gente. Valeu. Compartilha lá. Valeu.